eres Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, Dios es fiel. Deus de aliança, Dios de alianza, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. todo pode passar, Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palavra se va a cumplir. Mira, eu quero mostrar para você que 99% dos problemas têm uma raiz espiritual. Às vezes as pessoas elas creem que o problema é o marido, o problema é a esposa, o problema é o hijo, o problema é o patrão, o problema é o país, o problema é o governo, o problema é a vecina que me tem envidia, o problema é o fulano que me hizo la brujeria, o problema é aqui, é ali. E a pessoa não se dá conta que por detrás do problema que ela está passando, há um problema espiritual. E esse problema espiritual, ele se refleja nos problemas diários da pessoa. Nós vamos ver aqui a história de um rei, que ele quando assumiu o trono, o reino estava destruído. Su padre se chamava Acaz. E Acaz foi um dos piores reis de Judá, de Jerusalém, um dos piores, porque ele cerrou as portas da casa de Deus, ele roubou o templo, ele hizo aliança com outros pueblos, ele oferecia ofrendas e sacrifícios a los deuses de las outras nações, enfim, foi um desastre. E devido a isso, os inimigos vieram e destruíram todo, deixaram Jerusalém na miséria, deixaram o reino pobre, deixaram as pessoas muito mal. E quando esse rei ele morre, seu filho entra em seu lugar. Disse assim na escritura, capítulo 29 de 2 Crônicas, verdade? Começou a reinar Ezequias, sendo de 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua madre foi Abias, hija de Zacarias, e isso lo recto ante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que havia hecho David, seu padre. Mira-me a mim, por favor. Davi não era o padre de Ezequias. O padre de Ezequias se chamava Acaz. Não era Davi. Mas por que a Bíblia disse hijo de Davi? Ou ele isso conforme Davi, seu padre. Vê um detalhe importante. A Bíblia normalmente não dá muito ênfase à mulher. E na Bíblia você não vê muitas mulheres, principalmente no Velho Testamento. O Novo Testamento é diferente. Jesus, ele abriu as portas para que as mulheres fossem mais ativas em nas coisas de Deus. Antes eram mais os homens. A mulher tinha um papel importante na vida do homem, do passado e de hoje. Abias era a madre de Ezequias. E essa mulher, ela teve uma preocupação de educar a seu filho de tal maneira que seu filho não cometiera os mesmos errores de seu padre. Ela inculcou em seu filho o temor a Deus. Ela mostrou para seu filho a história de Davi, que havia sido o melhor rei da história de Israel. Que no reinado de Davi, por ser um homem temente a Deus, um homem temeroso, obediente, o reino de Israel teve os melhores dias. E ela, como uma boa madre,
ela se preocupou em educar a seu filho nesse caminho. Hoje nós outros estamos vendo um caos em nossa juventude. Estamos vendo um caos. Você vê que há 40, 50 anos atrás, os filhos tinham um respeito por seus padres. Eu, por lo menos, cresci em uma época onde padre e madre se respeitavam. Meu papá, por exemplo, ele não me hablava, ele só me mirava. E com a mirada, eu já sabia tudo. Meu papá nunca me pegou. Uma única vez meu papá me pegou. Uma única vez. Não me pegou. Ele me deu uma palmada em las nalgas. Que era outra coisa que minha mamá, ela sempre assim, ela nunca nos pegava em la cara. Nunca. Mamá só pegava em la popa. Porque ela dizia, aí tem mais carne. Então, se mamá sempre nos pegava aí e com varas nas pernas. Minha mamãe era mais rígida, era mais severa. Papá não, papá ele só mirava. E nós outros, quando ele mirava assim, nós outros já, porque já sabíamos. Por quê? Porque havia uma educação. Uma criança. Havia isso. Fomos crescendo, obedecendo a nossos padres. Eu e meus irmãos. Hasta hoje, meu papai e minha mamá são membros da igreja, frequentam a igreja. Mas hasta hoje, quando los chamo por teléfono, a primeira coisa que lhes digo, dá-me sua bendição, papá. E ele disse assim, Deus te bendiga, meu filho. Eu cresci nessa época. Disciplina. Claro que eu hacía as minhas, eu era endemoniado. Pero com papai e mamãe era por causa da educação que havia. Hoje dia isso não existe. Hoje dia, os filhos estão crescendo em um daycare, como se chama? Daycare. Os filhos crescem hoje em um daycare. Os filhos crescem hoje com pessoas, não com a madre, não com o padre. Como que esses filhos vão respeitar a seus padres se eles não veem um exemplo de padre e de madre? Porque a educação não se adquire na escola. Na escola não se adquire educação. Na educação, eles adquirem conhecimentos. Mas caráter, educação, valores, dentro da casa. E muitos estão perdendo isso, e estão deixando seus filhos crescer à la aventura. E amanhã esses filhos levam a dar dolor de cabeça, se és que já não lhe estão dando. E depois você quer tratar de corrigi-lo, pero como que você vai corrigir depois de anos? Se quando eram ninhos não receberam essa educação. E para educá-los não é necessário pegar. Porque vou repetir, meu papá só me deu uma palmada, uma nalgada, uma vez. Minha mamã me deu umas quantas. Porque, claro, eu vivia mais com mamá, porque papá trabalhava e ela que nos cuidava. Você vê, eu tinha 4 anos. E fui para a escola, aos 4 anos já comecei na escola, não queria estudar. Não queria estudar. Então se quedava dentro da classe, fazendo travessuras, peleando, pegando, e gritando, e acendo líos, e não queria estudar. Aí um dia a maestra chegou para minha mamá e disse assim, senhora,
que passa com ele? Ele não quer estudar, ele hace isso, e o outro, e o outro. Aí mamá só me mirou assim. Ah, é? Você não quer estudar não, amigo? Aí ele disse assim, não, mamá. Puro. Inocente. Aí minha mamá disse assim para ela, maestra, perdone, não se preocupe, eu vou conversar com ele. Vou conversar com ele. Ele vai pôr-se bem, você vai ver, ele vai melhorar muito. Verdade. Estamos indo para a casa e vivíamos em um lugar assim bem distante da cidade e íamos caminhando. Aí, no caminho, mamá parou assim na calle e havia um árvore de guajaba. Guajabas. Aí mamá foi, cortou uma vara de guajaba. E eu mirei assim e perguntei, mamá, para que essa vara? Mamá disse, não, é para o perro que se está portando mal. Aí eu digo, está bem. Le creí. Quando cheguei em la casa, mamá me tomou por el braço e digo assim, você não quer estudar? Não, mamãe. Você não quer estudar por quê? Você quer ser... Aí começou. E só dava nas pernas. E a bandida de la vara de guajaba não quebra. Porque quando há outro tipo de vara, rompe, não? Mas a guajaba não quebra. Não quebra. E mamãe tali. E depois que me pegou, me deu um banho com rabão. E eu gritava. Aí ela disse, manhã, tu vai à escola aí, como deve ser. Ao outro dia, quando os alunos estavam, eu entrei na fila do trem. Aquela coisa de um trencito, não, que vai seguindo um ao outro. E eu fui ali, no trencito, todo obediente. Aí a maestra chegou, senhora, que lindo, mira, foi boa na conversa que você teve com ele. Leí isso o caso, dime que foi o que você hizo. Aí ela disse assim, mira as pernas dele. E minhas pernas pareciam a marca del zorro. Pero a partir de aí, nunca mais. Me hice o melhor estudante, graças a Deus. Graças a Deus. Porque às vezes é necessário. Não estou dizendo que seja o caso. Mas para que você entenda que minha mamá me formou de tal maneira que quando eu cresci eu não me desviei. E às vezes os padres não têm a atenção devida com seus filhos, porque eles creem que por el hecho de que les dão o dinheiro, les dão de comer, les dão roupas, les dão todo, estão cumprindo com seu dever. E que os filhos se las arreglem. Há filhos que não conhecem a seus padres, há filhos que não hablam com seus padres, há filhos que odiam a seus padres, não têm comunicação com seus padres. Por isso que a maioria deles andam em malos caminhos. Por quê? Porque eles não têm um amigo dentro da casa. Eles não têm alguém a quem eles podem falar seus problemas. E quando ele quer falar com o padre ou com a madre, ele está sempre ocupado, ou ele está sempre enojado, ou ele nunca tem tempo, ou ele está cansado. Então, esses muchachitos, esses ninhos, vão crescendo. E amanhã, eles são o dolor de cabeça para esses padres. Mas tudo começou na base. Às vezes eu vejo os ninhos que estão na escoelita agressivos, nerviosos, mas todo porque dentro da casa é o que eles estão vendo. Um padre agressivo, um padre que não sabe falar com a madre, que sempre está gritando, que é grosseiro. Uma madre que é histérica, que por todo grita. Então, se ele cresce com isso, vê os ninhos que a madre lhe habla e ele não lhe obedece, que não lhe hace caso, como se ela não existira. Vê os ninhos de braço que estão pegando as madres em la cara.
Você se imagina se eles, os deninhos, usassem isso, imagina quando crescam. Aí manhã são aquelas madres que ele lhe golpeia. Mas por quê? Porque quando era um tico ela não educou. Porque ela pensou, não, ele é assim, é coisa de ninho. Não, não é coisa de ninho. Ninho ser irritado é normal, mas ninho desobediente, rebelde, não. Isso é questão de educação. É questão de la madre, del padre, ter uma atenção com seus filhos, mas às vezes não lhe dão atenção e não veem esses pequenos, grandes detalhes. Se me hago entender? Sim ou não? Então, você que é madre, você que é padre, você tem uma responsabilidade muito grande. Não é só a responsabilidade de dar-lhes de comer, é de dar amor, é de dar exemplo, é de ser um padre, uma madre exemplar, que amanhã seu filho cresça e diga, eu quero ser como minha mamá. Mas será que seus filhos, eles querem ser como você? Será que seu filho quer ser como você, padre? Ou será que seu filho, ele tem pavor do padre? Por ser o padre que és. O padre ou padrasto, não importa. Porque aunque você seja padrasto, você é padre também. Mas de pronto a pessoa não dá aos filhos essa atenção, esse cuidado. E esses muchachos amanhã serão um problema. Pensem nisso. Qual é o exemplo que você está dando para seus filhos? Que tipo de padre, de madre você ha sido? Seus filhos lhe querem imitar? Seus filhos amanhã querem ser como você? Ou ele está querendo ser como o professor de ele? Ou ele quer ser como o amigo de Lacade? Ou ele quer ser como o padre del amiguito de ele, porque o amiguito está sempre com o papá dá carinho, e ele diz, amanhã eu quero ser como o padre de fulano. Mas não quer ser como teu papá não, como meu papá não. Porque meu papai é isso, meu papai é isso. E eles crescem. E às vezes ele de padre diz, não, ele é chiquito, ele não entende. Por lo contrário, eles são na esponjita. Eles absorvem todo. Eu, por exemplo, nunca vi meu papai, minha mamãe, mientras era chiquito, pelear. Os problemas eles arreglavam dentro do quarto e hablando. Depois que papai caiu no alcoolismo, aí se perdeu tudo. Mas aí eu já era adolescente. Aí se pudriu todo, porque o alcoolismo dele lo hizo hacer as estupidezes que ele hacía e me hizo odiá-lo por isso, por causa da situação que ele estava. Pero, mientras éramos pequenos, havia um exemplo. Havia um exemplo. Então, é uma precaução que você que está aqui tem que ter com seus filhos. Não é pegar, não é gritar, é dar exemplo. Dar exemplo. É de chamar a atenção de seus filhos como deve ser. Mas em privado. Não esteja gritando com seus filhos delante das outras pessoas. Chame-lo. Como minha mamãe isso comigo. Imagina se ela me pega de delante de los ninhos. Iba provocar em mim que? Uma revolta, uma indignação, um ódio hacia ela. Mas eu não quedei com ódio de minha mamã. Me recuerdo, porque claro, as piernitas se me quedaram na marca. E eu tinha tão solo 4 anos. Você vê, eu não me olvido, aos 4 anos. Então, senhora, cuidado como você está educando seus filhos. Estamos vendo muitos problemas por falta de uma boa educação dentro da casa. Amém? A madre de Ezequias foi sábia. Ela ensinou al hijo a ser um bom homem, como Davi. Aí disse assim na escritura: em el primeiro ano de su reinado, en el mês primeiro, abrió las puertas de la casa del Senhor e las reparou. E isso venir a los sacerdotes e levitas, los reuniu em la plaza oriental e les digo: oídme, levitas, santificaos agora e santificad la casa del Senhor, el Deus de vuestros padres, sacad del santuário que? La imundícia.
porque nossos padres se han rebelado e han hecho lo malo ante los ojos del Senhor nuestro Deus, porque le dejaram e apartaram sus rostros del tabernáculo del Senhor e le dieron las espaldas, e aún cerraram las puertas del pórtico, apagaram las lámparas, não queimaram incenso, ni sacrificaram holocausto em el santuário ao Deus de Israel. Portanto, la ira del Senhor ha venido sobre Judá e Jerusalém, e los ha entregado a turbação, a execração, a escárnio, como vosotros veis com vuestros olhos. Mira-me a mim, por favor. Vê a consciência que havia em Ezequias. Ele sabia que todo aquele fracasso, toda aquela miséria, toda a situação que eles estavam enfrentando era devido a uma sola coisa. Eles se haviam apartado de Deus. Eles cerraram a porta da casa de Deus. Já não queimavam incenso. Ou seja, queimar incenso era orar. Eles já não oravam mais a Deus. Oravam a outros deuses. Já não sacrificavam mais. Ou seja, já não faziam mais as ofrendas em el altar de Deus. Eles deram a espalda para Deus. E por causa de isso, eles foram entregados em las manos de seus inimigos. Por causa disso. Ezequias teve o entendimento que os problemas não eram físicos, eram espirituais. E às vezes você quer tanto arreglar seu problema com seu marido, quando você não arregla seu problema com Deus. Você quer arreglar o problema de seu filho, mas você não arregla seu problema com Deus. Você quer arreglar seu problema econômico, mas você não está arreglando seu problema com Deus. Você tem que entender que você só vai poder superar esses problemas se você supera seu relacionamento com Deus. Foi isso que Ezequias hizo. Por isso ele não perdeu tempo. Ele não foi reunir a seus generais, a seus ministros. Ele não foi reunir a seu conselho para ver que poderiam fazer para melhorar a economia, para poder fazer o país andar. Ele sabia que o problema estava em lo espiritual. Ele sabia disso. Um exemplo claro para que vocês entendam. Nos Estados Unidos. Vê os Estados Unidos. Há 20, 30, 40 anos atrás, éramos a maior potência do mundo. Hoje já não estamos sendo. Somos apenas em el papel. Pero, a los ojos, vemos outras nações que já nos ameaçam. Mas que passou? Quitaram Deus das escolas. Porque antes, nas escolas americanas, era obrigatório a leitura bíblica e que? E a oração. Quitaram Deus de aí. Porque disseram que não poderia. Por causa de aqueles que não creiam em Deus. Bueno, se não creem em Deus, problema deles. Passam a crer. Mas eles quitaram Deus das escolas. Eu leí uma matéria que o pastor Davi me mandou, de que estão fazendo uma lei para quitar também das forças armadas. Porque todo marinho, todo soldado tem que fazer um juramento com a Bíblia. E querem também quitar das forças armadas Deus. Querem quitar da presidência, porque o presidente, quando vai jurar por el país, ele coloca a mão na Bíblia e ele faz o juramento. Querem quitar também. Então, se você vê, o país está decadendo, não é por uma crise, não é porque a guerra já ou já, é porque estão dando as espaldas a Deus.
e o país está indo para abaixo. É o problema das nações. O problema que há sem Deus a um lado. Porque creem que não se pode mesclar política com religião. Realmente, não pode mesclar. Sin embargo, Deus tem que estar em primeiro lugar. Não é questão de religião. É uma questão de uma fé. Mira no que passou com Ezequias. Ele entendeu que o problema do país era espiritual, não era econômico. Eles inventam planos, inventam isso, buscam na maneira de ter paz. E onde está a paz? Donde? Não há paz. E hacen projetos para que a economia do país cresça aí. E onde que cresce? Você vê um país que está crescendo 1% ao ano, 2% ao ano, 3%, 5% quando cresce, 5% ao ano. Mas por quê? Porque Deus foi colocado a um lado. Foi o que passou com Ezequias. Ele se deu conta que o padre dele fracassou, porque o padre dele quis seguir a interesses próprios e interesses de terceiros, e não quis seguir os interesses de Deus. Então, Ezequias, quando assume o trono, a primeira decisão dele foi abrir as portas da casa de Deus. Em outras palavras, ó Deus, vuelve a estar em nosso meio. Se você abre a porta de sua vida e lhe disse, Jesus, entra em minha vida, eu quero que tu seas a partir de hoje o Senhor de minha vida, aí você vai começar a cambiar sua vida. De pronto você vem na igreja só para receber uma oração, mas a oração não é o que lhe vai cambiar. O que lhe vai cambiar são suas decisões. Quando você entende a palavra de Deus, você diz assim, bispo, eu quero reconstruir meu matrimônio. Muito bem. Então, reconstrua sua relação com Deus primeiro. Abra as portas de seu templo. Porque de pronto dentro de seu templo, que é seu coração, está muitas coisas. Está o ódio, está o rancor, está o desejo de vingança. Dentro de seu templo, que é seu coração, está lleno de imundícias. Está lleno, como disse na Bíblia, que o templo estava lleno de imundícias. E de pronto dentro de seu templo está lleno de imundícia, lleno de pecados, lleno de malos desejos. Você está enganando sua mulher, enganando seu marido. Você está andando em caminhos que não são corretos. Quita a imundícia. Você quer arreglar sua vida, você quer que as coisas cambiem. Limpe a sua vida. Se abra o templo e quita a imundícia. Quita a imundícia. Quita o que não agrada a Deus. Aí ele disse assim, ó, verso número 9. E aqui nossos padres han caído a espada. Nossos hijos, nossas hijas e nossas mulheres foram levadas que cautivos por esto. Por esto o quê? Por ele pecado. Por haver dado o quê? A espalda para Deus. Por isso que eles estão aí. Se você realmente quer salvar seu matrimônio, o bispo, é o que eu mais quero, salvar meu matrimônio. Então, Senhor, senhora, vuelva-se a Deus de todo o coração. Perdão usar uma palavra, perdão, por favor, não me malinterprete. Não me malinterprete. Não seja hipócrita. Não haga as coisas fingidamente. Não haga as coisas de qualquer maneira. Se você realmente quer salvar sua vida, salvar seu hogar, salvar seus filhos, se você quer reconstruir sua vida que está um caos, se você quer, o bispo, eu me quero levantar, então, tome uma decisão agora. Não espere. Vai esperar que destruir o pouco que lhe queda? Tome uma decisão sincera. Assuma um compromisso com Deus. Porque ele disse aqui, agora, pois, eu he determinado a ser pacto com o Senhor, o Deus de Israel,
para que aparte de nós outros el ardor de sua ira. Dê graças a Deus. Então, se ele diz, eu estou determinado a ser um pacto com Deus, porque ele sabia que tudo se ia arreglar a partir do pacto com Deus. Quantos querem hoje abrir a porta de seu templo, abrir sua vida, sacar a imundícia e fazer um pacto com Deus?